Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Aí atrás tá legal? Meu nome é Thaís. A minha palestra vai ser sobre 3 noções básicas para fazer automação de testes efetivos. Eu sou de Recife, a terra do frevo. E eu nasci e cresci lá e fiz faculdade na Universidade Federal de Pernambuco, em Ciência da Computação. E aí eu fui embora de lá, passei uns 4 anos fora. 3 deles eu passei trabalhando em São Paulo, no UOL, que foi onde eu tive meu primeiro contato com automação de testes e metodologias ágeis. E aí depois eu voltei para Recife e aí comecei a trabalhar na ThoughtWorks, que é uma empresa que valoriza muito a automação de testes e é pioneira em metodologias ágeis. Nosso cientista-chefe, Martin Fowler, ele foi um dos criadores do Ágil. E para quem tweetar TW na MTC 2015 e seguir o ThoughtWorks PT, a gente vai sortear um livro, que vai ser um livro de Antologia Brasil, que o pessoal da TW compartilha experiências em desenvolvimento de software. É a minha segunda vez aqui em Minas. A primeira vez eu vim no ano passado, com a ThoughtWorks também. A gente fez um workshop sobre Selenium, WebDriver. Então, a gente passou o sábado inteiro só falando sobre automação, falando sobre Selenium. Tem algumas pessoas aqui que eu consigo reconhecer que participaram do workshop. Quem participou, levanta a mão. Uma galera. E, por causa de vocês também, eu tive muita vontade de voltar, porque vocês demonstraram muita empolgação para trocar conhecimento. Estavam lá fazendo os exercícios, querendo aprender, fazendo pergunta, dando sugestões, falando como é que é na empresa de vocês. E aí eu pensei, eu tenho que voltar lá, dar minha contribuição também com a comunidade de testes de BH. E eu espero que vocês gostem da apresentação. Eu vou falar sobre os 3 passos, né? Primeiro, por que automatizar os testes, porque vocês viram aqui que testes automatizados são necessários, mas como o Anderson falou, é para somar. Mas se alguém ainda tiver alguma dúvida de por que automatizar, eu vou dar uma frisada bem breve em relação a isso. E aí depois eu vou falar do primeiro passo para a automação de testes efetivos, que é definir o valor do negócio. O segundo, que é automatizar. E o terceiro é refatorar para conseguir ter testes manuteníveis. Então, por que automatizar, né? Testes automatizados, para mim, me encanta muito pela mesma razão que eu gosto tanto de software, que é que ele consegue automatizar tarefas que você precisaria fazer manualmente ou até que você nunca precisaria fazer, né? Então, se eu tenho testes de regressão, ou seja, testes de funcionalidades que já existem no seu software, e aí eu preciso inserir novas funcionalidades, mas eu não quero que aqueles comportamentos anteriores parem de funcionar, que muitas empresas fazem, rodar uma suite de teste de regressão, mas acontece que ainda em muitas empresas essas suítes são executadas manualmente. Então, eu fico pensando, por que é que eu vou querer executar manualmente, múltiplas vezes, alguma coisa que eu poderia escrever um software que automatiza para mim? Isso aí é um dos motivos, né? Automatizar coisas repetitivas. Outra coisa é que quando você, como desenvolvedor, precisa alterar o seu software para adicionar alguma funcionalidade nova ou mudar alguma existente, se você tem vários testes automatizados rodando num servidor de integração contínua, mesmo como a Samantha falou, você vai sentir uma segurança
muito maior para conseguir fazer essa alteração, porque você vai estar certo de que os comportamentos existentes da sua aplicação eles vão estar todos protegidos. Porque se você introduzir algum bug durante o desenvolvimento, os seus testes vão falhar, o seu build pipeline vai quebrar, os desenvolvedores vão receber um e-mail falando o que está pegando, e aí você ou vai lá corrigir o bug que você introduziu, ou você vai lá corrigir o teste automatizado para poder cobrir o novo comportamento que você introduziu de propósito. Então, esses são alguns motivos aí para automatizar testes. Outra coisa é feedback contínuo. Então, quando você, como desenvolvedor, está automatizando os testes, e aí ele quebra, na hora você já consegue ter aquele feedback super rápido. Quando o teste é unitário, é o feedback mais rápido de todos, porque ele consegue ser executado bem mais rápido. Se você lembrar daquela pirâmide lá de teste que o pessoal mostrou, os unitários são os que estão na base da pirâmide, e ele dá um feedback muito rápido, em alguns segundos, até os testes que demoram mais, que são os de UI, vão te dar um feedback também, vão demorar um pouco mais para executar, portanto, você tem uma quantidade menor deles, mas você consegue receber feedback deles também. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para poder escrever um teste automatizado efetivo é definir o valor de negócio desse teste. E não testar por testar. Aí é que entra as habilidades dos analistas de teste, analistas de qualidade, seja lá como a sua empresa chama, coisa que o teste automatizado por si só não vai substituir. E isso pode ser feito também por desenvolvedores. Por que não os desenvolvedores não podem ter uma habilidade de conseguir pensar em testes, em novas possibilidades? É uma questão cultural. E vocês pensam, óbvio, né, que eu não vou testar por testar a tese. Por que tu está falando isso? Porque eu já vi, na verdade, na prática, em alguns times de desenvolvimento, as pessoas, como o Anderson falou também, tem uma ferramenta de automação de testes, de automação de testes não, de avaliação de código, chamada Sonar, que ela, quando executada no seu projeto de software, ela identifica métricas de software. Uma dessas métricas pode ser a de cobertura de teste. Então, os seus testes vão estar cobrindo uma determinada parte do seu software, e aí a ferramenta fala qual que é o percentual. Na verdade, isso é um plugin que o Sonar executa, porque o Sonar nada mais é do que um conjunto de plugins que você pode adicionar para avaliar o seu software, né? E aí, o que alguns desenvolvedores fazem, a minha gerência está vendo qual o percentual de cobertura do meu software. E aí está pegando mal para mim porque tem 40% e eu preciso ter pelo menos 80%. Então, a galera vai adicionando testes automatizados, independente de ser uma coisa que está testando realmente um valor de negócio, só para aumentar o percentual de cobertura, mas, na verdade, aquele teste não está realmente testando nada. Então, quando você for escrever um teste automatizado, tem que ser um teste automatizado que realmente reflita algum valor. Proteja algum comportamento da sua aplicação que é importante para o usuário ou para o seu cliente. E aí, como a Luísa falou sobre BDD, escrever narrativas nos testes automatizados é importante. Ou seja, dizer para quem que eu vou estar testando essa funcionalidade. Essa funcionalidade ela serve para quem? O que é essa funcionalidade e qual é o benefício que essa funcionalidade vai me trazer. Por exemplo, para conseguir, sei lá, identificar dinossauros, eu, como colecionador de ossos, usuário, quero ter acesso às informações de dinossauros. Então, isso aí seria um exemplo de uma narrativa que você poderia definir quando você estivesse definindo o valor de negócio do que você está testando. E aí, isso, na verdade, explica a funcionalidade, mas isso não é o teste. O teste
vai ser quando você escrever exemplos de como a sua aplicação está funcionando. Quando eu acesso uma loja de livros e eu listo os livros sobre romance, então eu vejo uma lista de livros e tal, e isso aí seria um exemplo de um comportamento do software que você está testando. E, muitas vezes, essa definição por exemplos, que é o que a gente chama de Behavior Driven Development, é importante que seja definido antes mesmo de o seu time de desenvolvimento começar a implementar a funcionalidade. Por quê? Porque você garantindo que os exemplos estão de acordo com as expectativas de quem vai usar, ou seja, você não vai simplesmente escrever essa documentação, mas você vai mostrar para o seu cliente ou para o seu usuário. E aí, se ele disser, não, Thais, isso aí não foi bem o que eu pensei. Eu estava querendo uma coisa mais diferente, que eu não acesso uma lista de romances, eu faço uma busca com outros critérios, enfim. Você já tem o feedback na hora, e, em vez de precisar mudar todo o código que você teria escrito, se você não tivesse escrito esses exemplos e buscado pelo feedback, você teria que reimplementar o que é que o seu usuário ou cliente realmente estava pensando, e isso levaria muito mais horas de desenvolvimento do que simplesmente alterar um arquivo texto. E aí, quando você escreve esse arquivo e pede o feedback para o usuário ou para o seu cliente, você está escrevendo isso num vocabulário que você vai ter em comum com o seu cliente. Porque se você escrever num vocabulário que ele não entende, ele vai dar um feedback na hora para você. E isso acontece muitas vezes quando essas práticas de definir bem o valor do negócio não é seguida, que os times de desenvolvimento se referem a certas funcionalidades usando um determinado vocabulário e, na verdade, o seu cliente chama aquele conceito de uma forma diferente. E aí, essa especificação, por exemplo, também proporciona um vocabulário comum, tanto para o cliente como para o time de desenvolvimento, e melhora bastante a comunicação do time. E uma ferramenta que dá suporte a isso que eu acabei de falar é o Cucumber, que a Luísa também falou. Existem outras ferramentas, que são ferramentas que dão suporte a esse desenvolvimento orientado a comportamento, como, por exemplo, o Fitness, que a gente usava bastante lá no UOL, o Concordium, que é bem parecido com o Cucumber também. E o legal de documentar isso usando o Cucumber é que isso é uma documentação viva. Ou seja, isso vai ser parte da automação de testes. De forma que, se o seu teste não estiver mais de acordo com os requisitos, de acordo com o comportamento do software implementado, eles vão falhar, embora seja uma documentação texto. E aí, a testing stack do Cucumber é essa aí, que ela tem uma face de negócios e uma face de tecnologia. No livro do Cucumber até tem essa figura, foi de lá que eu peguei, The Cucumber Book. E aí, a face de negócio é onde ela tem o seu projeto, e nele você define as funcionalidades ou features. E aí, você escreveria a narrativa que a gente conversou e tal. E nesse arquivo de funcionalidades tem os cenários de teste que você descreve e os passos de cada cenário. E eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Não utilizando o Cucumber com Ruby, mas utilizando o Cucumber com Java. Então, esse aqui seria um exemplo de arquivo de funcionalidade, que seria para um site de registro de usuário e login. Então, a gente tem essa boa prática de escrever aqui a narrativa, que é importante, porque isso aqui não é só um teste automatizado, é a documentação do seu sistema. Como leitor de livros, eu quero me registrar e logar na loja para que eu possa ver livros à venda. E aí eu tenho dois exemplos de cenários. Um cenário para a pessoa se cadastrar no site e outro cenário para você só se logar. E aí esse primeiro cenário, eu coloquei 2 passos, né?
quando eu me registro com o seguinte usuário, e aí no próprio teste eu já coloco os dados que o seu teste vai usar, e então eu vejo a seguinte mensagem, e daí eu faço a verificação do meu teste. É como se o quando fosse um passo e o então fosse o que você vai verificar. E isso não faz nada, na verdade, se você não implementar a parte de tecnologia, que é usar uma biblioteca de automação, que pode ser o Selenium, pode ser o Watch, e pode acessar uma aplicação de qualquer natureza. Pode ser a mobile, como o pessoal aqui mostrou mais cedo, pode ser também a aplicação web ou até um web service. E aí, a biblioteca de automação que eu vou mostrar no exemplo é o Selenium, que foi iniciado em 2004 por um ThoughtWorker chamado Jason. E aí ele fez o Selenium, e aí um cara do Google fez o projeto do WebDriver, e aí eles juntaram os dois projetos, open source, e eles lançaram o Selenium WebDriver 2.0. E ele nada mais é do que um simulador de ações no browser. Não necessariamente ele precisa ser usado para teste, mas ele é muito usado para teste. E ele é movido por código e não linguagem natural, ou seja, você usa uma linguagem de programação como Java ou Ruby para poder fazer ele funcionar. E uma prática importante para quando você estiver automatizando teste de página web, por exemplo, é usar o PageObject, que mapeia os elementos da classe para os elementos da página. E isso é muito importante para o terceiro passo, que é a manutenção dos testes. Então, isso aqui é um exemplo de uma classe usando o PageObject. Então, para cada passo que você escreveu no texto, você tem um método correspondente em Java. O primeiro exemplo aí é quando eu registro o seguinte usuário. E aí, ele recebe como parâmetro uma data table, que é aquelas informações que você colocou na tabela no arquivo de funcionalidade, que seria o meu usuário, que eu quero me cadastrar, a minha senha. Automaticamente, ele já vai ser carregado nas inputs quando você executa o Cucumber JVM, que é o Cucumber para Java. E aí eu uso um outro PageObject, que eu criei, que foi o SignUpPage.access, ou seja, usando uma ação dessa página, que é acessar essa página. E aí eu tenho um usuário, onde eu carrego todos esses dados nesse objeto user, que é o usuário. E aí eu uso esse objeto user para realmente fazer outra ação na página, que é o signup. Então, você pode ver que nesse exemplo de PageObject que eu acabei de falar aí, em nenhum momento você vê nada sobre Selenium. Por quê? Porque é uma boa prática você isolar os métodos que você usa da biblioteca de automação fora do seu teste. Então, se depois você quiser trocar a biblioteca de automação de Selenium para outro WebDriver que funciona para Java, você pode fazer isso e você não vai precisar alterar nada no seu arquivo de funcionalidade que você escreveu antes, que o pessoal chama de feature file, que eu mostrei antes. Isso aqui vai ficar intacto. Isso é uma boa prática. E nem você vai precisar trocar nada nesse step definition, que também é uma boa prática para você ter uma melhor manutenção de testes automatizados. Que é o que o Cucumber, na verdade, chama de código de suporte. Se você ver aqui a stack trace, antes de biblioteca de automação, ele tem aqui o código de suporte que você usa. E aí, sim, no seu PageObject, que você criou, é que você faz um mapeamento dos seus dos atributos que você usa no seu teste, naquele objeto user lá, para o que realmente tem na página. E aí é quando você importa a biblioteca do Selenium para você conseguir fazer esse mapeamento. Então, esse método aí, byId, é uma coisa do Selenium. E aí, quando você vai fazer o login, você manda o texto que você quer inserir no campo de texto da página, tudo no PageObject, que é o cara responsável por realmente interagir com a sua aplicação.
seja ela uma página web ou seja ela um dispositivo mobile. E até o botão aqui, esse clique aqui é um outro método do Selenium para conseguir interagir com a sua página. E aqui é só um exemplo que, se você quiser rodar via linha de comando, pode, mas se você quiser rodar na sua IDE, no caso eu estava usando aqui o IntelliJ, também é tranquilo. E aí o teste, ele vai ser um teste em linguagem natural, que ele vai usar, nesse exemplo, o Cucumber mais o Java, e ele vai ser, ao mesmo tempo, a documentação do seu sistema. E, na minha opinião, isso valoriza tanto os skills do QA, que tem habilidade de visualizar cenários e tal, para trabalhar em conjunto com o QA, que tem habilidade de automação, ou com o desenvolvedor, que tem habilidade de automação. E eles vão construir uma documentação viva do sistema, que, na minha opinião, é muito melhor do que um test link da vida, por exemplo, que eu já usei muito, mas que é um repositório que você escreve vários casos de testes. Mas, se você quiser automatizar alguma coisa, você pode até linkar o que está no seu teste automatizado para o que tem no test link, mas dificilmente você vai conseguir manter essa documentação, porque o seu sistema está mudando o tempo inteiro. Então, o tempo de você ficar mudando arquivos que você nem sabe que estão ficando desalinhados com o comportamento errado da aplicação, é um esforço que, utilizando uma ferramenta como o Cucumber, você não precisa ter. Você vai ter, mas você vai estar fazendo isso como parte do seu desenvolvimento, não como uma atividade extra. E você vai estar sempre se lembrando que você tem que fazer aquilo, por causa do build pipeline que vai quebrar. E aí eu já falei algumas coisas sobre o passo 3, mas é refatorar para ter uma boa manutenção de código. Porque, por exemplo, eu já trabalhei em empresa que foram feitos vários testes de Selenium e, de repente, a empresa teve que jogar todos os testes fora, porque os testes viraram um monstro. Assim, eles não conseguiam mais manter, eles não conseguiam mais ter o benefício da automação, e eles decidiram jogar tudo fora e construir tudo de novo, contratar uma nova equipe de automação e tudo. Então, código de teste também é código, então refatore. Outras coisas é, quando você estiver especificando os seus cenários, não fique referenciando coisas técnicas neles, só referencie coisas de negócio. Então, se você quer dizer que você vai listar os dinossauros, você não precisa falar, eu vou clicar no link list. Para o usuário, para o benefício de negócio, pouco importa se você está clicando num link ou se você está clicando num botão. Se você está fazendo isso para uma página web ou se você está fazendo isso para um web service que vai simplesmente listar. Então, o seu teste tem que ser agnóstico em relação a isso. Isso vai ajudar muito a sua manutenção. Evitar passos que fazem duas ações ao mesmo tempo, porque depois você pode reusar um deles. Por exemplo, aqui, ele compõe um e-mail e manda no mesmo passo. Se você separar, colocar um passo só para compor o e-mail e outro passo só para mandar, se entre compor e mandar você quiser fazer um teste que insere algum passo no meio, você pode reusar esses dois passos anteriores. Enquanto que, se não, você vai ter que criar um novo passo que fica repetindo isso e é ruim para a manutenção dos seus testes. Então, basicamente, revisando o que a gente falou aqui, automatizar para ter mais segurança quando você precisar inserir novas funcionalidades, ter feedback constante sobre as alterações que você está fazendo, e os 3 passos seriam definir o valor de negócio utilizando uma ferramenta como BDD, que, na verdade, você pode também não utilizar se você for tão fluente em BDD que você não precisa utilizar a ferramenta, quer dizer que você é bom mesmo, mas é possível. Utilizar a biblioteca de automação, junto com padrões de projeto como PageObject, é uma coisa que também ajuda muito na manutenção e é uma boa prática. E refatorar o código de teste. E assim você consegue criar testes com alto valor de negócio e baixa manutenção. Alguma dúvida? Oi, na verdade, a minha dúvida é sobre métricas com Selenium. Você falou que você usa PageObject e você dá cliques, efetua cliques, né, no browser.
Vocês na Torvalds fazem métricas, utilizam alguma métrica para calcular isso? Por exemplo, cobertura de código, é possível fazer usando dessa forma? Bom, eu não faço cobertura de código utilizando Selenium, porque, na verdade, é bem mais difícil quando você faz um teste caixa preta, conseguir acessar o código que realmente desenvolveu a aplicação. As coberturas de código que a gente usa é nos níveis de teste mais embaixo, que é teste unitário, teste de integração. Mas eu acredito que exista, sim, formas de você conseguir medir isso com ferramentas mais elaboradas. E se você usar tecnologias como o .NET, por exemplo, o Visual Studio com certeza dá isso para você. Então, se você fizer o código da aplicação no Visual Studio com o .NET e fizer o teste automatizado, tanto de nível unitário como de nível de UI em .NET, o Visual Studio é capaz de dar a métrica para você dos testes nesse nível de UI. Mais alguma pergunta? Não? O resultado do sorteio do livro, quem ganhou foi o Matheus Souza. Ele está aí? Está ali, ó. Beleza. Obrigada aí, pessoal.